Olá! Olá, meus queridos alunos da Faculdade de Guarulhos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina Princípios do Direito Público e do Direito Privado. Aqui é a professora Carolina Blanco e eu estarei junto com vocês no percurso de aprendizagem desta disciplina. Contem comigo. Vamos lá! Na aula passada, estudamos a introdução ao estudo do direito. Vimos o conceito de direito, direito positivo, conceito de norma jurídica, conceito de relação jurídica, diferença entre direito e moral, e vimos a separação do direito em ramos. Como a medicina é uma só, o corpo humano é um só, para que a ciência avance, é necessário aí separar a medicina em ramos, em objetos aí, em em gavetinhas, conforme um objeto de estudo. Então, nós temos o médico endocrinologista, a gente tem o médico neurologista, cardiologista. Da mesma forma, ocorre com o direito. O direito, ele é uno, ele é um só, que corresponde, então, ao conjunto das normas jurídicas aí que regem a vida em sociedade. Porém, para estudá-lo, a gente precisa dividir esse direito em ramos. É assim que se construiu essa divisão entre direito público, direito privado, ramos do direito público, ramos do direito privado. Então, o direito público corresponde aquele ramo que estuda as normas jurídicas em que há aí, na relação jurídica regulada, a presença do Estado. No ramo do direito privado, as normas, elas regulam relações entre particulares. Esse é o critério aí central. E essas normas veiculam, portanto, também interesses predominantemente particulares. Esse é o ponto apontado como a diferenciação clássica entre direito público e direito privado. Agora, preparados estamos para ingressar no estudo dos ramos do direito. Então, hoje a gente começa direito público e, em direito público, direito constitucional. O que é o direito constitucional? O direito constitucional, então, como adiantei, ramo do direito público que vai trazer normas jurídicas para regular a estrutura, a organização daquele Estado. O direito constitucional, ele estuda as normas jurídicas contidas na Constituição de um Estado. A Constituição de um Estado é a lei maior, a lei fundamental daquele Estado, que estrutura o poder, que organiza o poder naquele Estado. Se a gente pegar a palavra Constituição, ela remete ao verbo constituir, ser a base de estruturar, organizar. E é isso que a Constituição faz. A Constituição de um Estado, ela estrutura, ela organiza o poder naquele Estado para evitar arbítrio, para legitimar o poder naquele Estado. Então, o conceito de Constituição é essa lei fundamental, essa lei maior que estrutura, que organiza o poder naquele Estado, trazendo regras sobre a forma de Estado, sistema de governo, direitos e garantias fundamentais, porque os direitos e garantias fundamentais correspondem a limites, a limitações ao poder do Estado e a própria razão de ser daquele Estado, a legitimação daquele Estado. Traz normas sobre o âmbito de atuação daquele Estado, o modelo econômico, como a nossa Constituição faz, tá? Então, como eu sei que muitos nunca viram uma Constituição, eu vou passar uma tarefa para vocês. Vamos lá? Eu vou querer que vocês coloquem no Google Constituição Federal. Share aqui a minha... Então, Constituição Federal. Se vocês colocarem no Google aqui, Constituição Federal, vai aparecer aqui o texto. Quando a gente compra a Constituição em livraria, ela vem assim, nesse livrinho, tá? Colocando no Google. Aqui a gente vai ter o texto da nossa Constituição, da Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição de 88, Federal de 88. Então, vejam, a Constituição, ela traz aqui
né, normas jurídicas que vão regular os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é o nome oficial do nosso Estado. Então, né, os pilares que o poder do Estado aqui tem que ser exercido para garantir, né, a dignidade da pessoa humana, respeitar a cidadania, o pluralismo político. Olha, estamos num Estado democrático em todo o poder emana do povo. E vocês vão fazer em casa, tá? Porque eu vou passar bem rápido aqui. Então, os princípios, os objetivos da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, promover o bem de todos, os direitos e garantias aqui fundamentais, os direitos e garantias individuais, direito à vida, liberdade, propriedade, igualdade, né? E uma série aqui de direitos aqui fundamentais veiculados por essas normas. Direitos sociais, aqui artigo 6º, direito do trabalho, liberdade sindical, a parte de nacionalidade, direitos políticos. Depois, vem aqui organização político-administrativa, estruturar aqui o Estado Federal Brasileiro, União, Estados-membros, municípios, DF, partição constitucional de competências, o que cabe a cada um desses entes fazer, administração pública, aí depois organização dos poderes, poder legislativo, aqui organizando o poder legislativo da União, poder executivo, processo legislativo, poder executivo, poder judiciário. Então, a gente vê depois aqui também normas aqui sobre tributação e orçamento, estado de sítio, estado de defesa, como que vai se estruturar aqui o poder do Estado de instituir e arrecadar tributos, que vocês estudam aqui no direito tributário. Pois, como eu falei, a nossa Constituição traz aqui o modelo econômico, né? Cadê o artigo 170? A ordem econômica, que traz aqui um modelo econômico, um sistema econômico capitalista, mas vinculado a determinados valores aqui sociais. A gente diz que é um capitalismo humanista. Atuação do Estado aqui no domínio econômico. Política agrícola, ordem social, a seguridade social, saúde, assistência social, previdência social, educação, cultura, desporto, depois comunicação social, meio ambiente, família, criança, adolescente. Então, vem a Constituição Federal aqui de 1888 e estabelece aqui as normas básicas para estruturar o Estado brasileiro, para estruturar o poder no Estado brasileiro, estruturar aqui, estabelecer os direitos e garantias fundamentais, né? E se a lei fundamental, a lei básica de maior hierarquia no nosso Estado. Então, a Constituição tem esse papel de estruturar, organizar o poder. O direito constitucional, ele vai estudar essas normas aqui estabelecidas na Constituição. Tá? Então, como eu falei, a Constituição, então, ela é a lei de maior hierarquia, a fonte normativa de maior hierarquia. O que significa isso? Tá? Eu vou também compartilhar aqui com vocês a ideia de uma pirâmide. Então, para a gente compreender o que significa isso, que existe uma hierarquia entre as fontes normativas, entre os veículos normativos. O que significa isso? Significa que algumas fontes de normas, elas são superiores, elas estão em um patamar de superioridade frente às outras. Então, as que estão embaixo devem obediência ao conteúdo e à forma determinada pelas normas que estão aí nas fontes normativas de hierarquia superior. Eu vou abrir novamente a minha tela e vou mostrar aí o que significa esse sistema escalonado de normas.
tá? Então, vamos lá. Hierarquia das fontes de normas jurídicas. O que é uma fonte de norma jurídica? Um veículo de norma jurídica? É a Constituição, são as leis, são os decretos, resoluções, portarias, tá? Então, a Constituição é aqui, como eu falei, essa lei maior do Estado. Tá? Ela vai trazer aí as normas fundamentais. As leis, né, que são ali, que veiculam normas gerais, abstratas, que inovam na ordem jurídica, elas devem obediência à Constituição Federal. Então, as leis aí feitas pelo Poder Legislativo, por exemplo, uma lei federal feita aí pelo Congresso Nacional, que é composto da Câmara dos Deputados e do Senado, uma lei federal, ela não vai poder violar o que a Constituição estabelece. Então, por exemplo, né, nós tivemos aí, o Supremo Tribunal Federal declarou aí inconstitucional uma lei que permitia a utilização do amianto, né, para a fabricação de telhas, caixas d'água. Por quê? Porque o STF entendeu que aquela substância violava, a utilização daquela substância cancerígena violava o direito à vida, o direito à saúde. Então, ele declarou que aquela lei seria inconstitucional. O que significa isso? Aquela lei, ela contraria os comandos estabelecidos aqui, tá? Da mesma forma, por exemplo, vem o Estado de São Paulo e estabelece aí uma lei sobre que enfim, institui o ICMS, né, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Telecomunicações, Transportes Interestaduais, Municipais, ok. Vem, o Estado estabelece uma lei, aí vem o governador e faz um decreto. Decreto regulamentar é um ato normativo feito pelo chefe do executivo que regulamenta uma lei feita pelo Poder Legislativo. Tem o governador e faz esse decreto. E contraria um comando expresso daquela lei. Né? Estabelece aí um benefício que ele não poderia estabelecer, porque está contrariando aquela lei. Aquela lei, ela contraria a lei. Aquele decreto contraria a lei, certo? Então, o decreto deve estar de acordo com o estabelecido ali na lei. Da mesma forma, a lei deve estar em compatibilidade com a Constituição. Resoluções, instruções, portarias devem estar aqui de acordo com o que o decreto estabelece, com o que a lei estabelece. Então, a gente diz que o sistema jurídico ele é um sistema escalonado de normas. Tá? Então, as normas que são veiculadas pelas fontes normativas de menor hierarquia devem obediência às normas veiculadas pela fonte normativa de maior hierarquia, ok? Isso quer dizer aqui a hierarquia das fontes normativas, certo? Bom, visto isso, a gente pode passar para a estruturação do Estado brasileiro. Vamos começar, então, estudando aqui a separação de poderes, ok? Então, a separação de poderes significa... Ela é uma... Montesquieu, em 1748, ele escreveu uma obra chamada O Espírito das Leis. Em 1748, Montesquieu escreveu uma obra chamada O Espírito das Leis. E Montesquieu dizia que quando o poder ele é exercido por uma pessoa só, aquela pessoa tende a usar aquele poder de modo arbitrário. Então, por isso que as funções do Estado, que são funções de poder, elas deveriam ser divididas em órgãos diferentes. Então, o poder deveria ser dividido em um órgão incumbido de legislar, trazer as normas gerais para regular o comportamento das pessoas, um órgão responsável por administrar a coisa pública, fazer ali, cumprir aí na realidade social os fins ali daquele Estado, e um outro órgão deveria ficar incumbindo da função de julgar os conflitos de interesse, aplicando aí o direito ao caso concreto. Então, segundo Montesquieu, quando o poder ele é exercido por uma pessoa só, por um órgão só, há uma tendência de arbítrio de quem detém o poder usar aquele poder em benefício próprio. Então, por isso
que seria necessário dividir as funções do Estado, que são funções de poder. Quando eu estabeleço uma lei regulando o seu comportamento, que você não pode parar naquele local, eu estou exercendo uma função de poder. Quando vem a administração pública e te multa porque você parou ali, quando vem a administração pública e faz uma obra no meio lá, na frente da sua casa, te desapropria o seu imóvel, ela está exercendo uma função de poder. Quando vem o judiciário e diz aí, resolve um conflito de interesses e fala, olha, nessa obrigação, nesse contrato aqui que João e Maria fizeram, Maria tem que indenizar João de tanto. Isso é uma função de poder. Então, quando o Estado ele exerce essas funções de poder, para que não haja, para que se diminua essa chance de arbítrio, o poder deve ser dividido em órgãos distintos. Então, por isso que Montesquieu, aí consolidando ideias que já vinham de Aristóteles na obra política, em Locke, né? Montesquieu, que foi um filósofo muito importante aí para as ideias liberais, que fundamentaram todas as revoluções burguesas, né? Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? Então, essa ideia foi muito importante, fundamental, que o poder, quando ele está na mão de uma pessoa, a tendência é um arbítrio. Por isso, o poder deveria ser distribuído em órgãos distintos. Então, essa é a ideia. E essa teoria de Montesquieu foi adotada depois pelas constituições escritas dos diversos estados aí de direito. Então, Revolução Francesa, a Revolução dos Estados Unidos, né, a Constituição dos Estados Unidos adotou aí essa cláusula aí da separação de poderes. E claro, como não poderia ser diferente, a nossa Constituição, ela também, ela divide o poder do Estado, né, que se refere, o poder é uno, né, mas as funções em que esse poder ele é exercido, ela deve ser distribuída em 3 órgãos distintos: poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. O poder legislativo, ele é incumbido de emanar, aí, fazer, aí, obedecendo um processo legislativo, essas normas gerais que vão inovar na ordem jurídica e regular o comportamento das pessoas. O poder, a função de administrar, né, a coisa pública, de cumprir na realidade concreta os fins desse Estado, executar a lei, vai ser exercida pelo poder executivo. E a função de julgar, né, aplicar a lei, o direito ao caso concreto, resolvendo os conflitos de interesse, vai ser exercida pelo poder judiciário, ok? Esta aqui configura, aqui no Brasil nós temos também, no Estado da República Federativa do Brasil, nós temos poder legislativo, executivo e judiciário. Agora nós vamos juntar esse conhecimento da separação de poderes com o conhecimento do Estado Federal Brasileiro, ok? Então, o poder também, ele precisa aí de regulamentação sobre como que ele vai se organizar territorialmente. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela também. Estado Federal Brasileiro. Então, o Brasil, a República Federativa do Brasil, ela adota aí a forma federal de Estado. O que significa isso? Significa que aqui no Brasil nós temos mais de um centro de poder político. Nós temos um centro de poder que corresponde à União, cadê? Brasília aqui. Então, aqui nós temos a União, que corresponde a um centro de poder que vai, através do seu poder legislativo, Congresso Nacional, né, composto pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, trazer normas que vão aqui, né, regular aí a conduta, trazer normas para regular relações jurídicas que vão ser aplicadas aqui a toda a República Federativa do Brasil, a todo o território da República Federativa do Brasil. Nós temos os Estados-membros, que correspondem a centros de poder, né, que vão trazer, através do poder legislativo dos Estados-membros, a Assembleia Legislativa, normas jurídicas que vão regular aqui, né, o âmbito aqui do território que vão ser aplicadas aqui nesse Estado-membro. Tá? Nós vamos ter um poder legislativo, um poder executivo, um poder judiciário.
para a União, um poder legislativo, um poder executivo, um poder judiciário para o Estado-membro. E vamos ter um poder legislativo, Câmara dos Vereadores, e um poder executivo, né, o chefe do poder executivo, tanto municipal do prefeito, aqui para os municípios, tá bom? Então, posto isso, né, para vocês entenderem, então, a República Federativa do Brasil, então, portanto, é um estado que adota a forma federal de estado, né, em que há mais de um centro de poder, né, que emana norma jurídica, que legisla, que administra, que julga. Tá? Esses centros de poder correspondem à União, aos Estados-membros, aos municípios e ao Distrito Federal. O Distrito Federal é um caso aí específico, né, de um ente federado que vai ter um poder legislativo, um poder judiciário, um poder executivo e que vai exercer seu poder aqui no âmbito do território de Brasília. Mas não vamos complicar a cabeça de vocês. Pensem aqui, né, em São Paulo, né? Nós estamos sujeitos aqui em São Paulo a normas jurídicas que vêm da União, a normas jurídicas que vêm aqui do estado de São Paulo, e aqui no nosso município, né, nós temos aí as normas jurídicas que vêm aqui do município de São Paulo. Muito bem. Então, no Estado Federal Brasileiro corresponde, então, a forma federal de Estado corresponde aí à descentralização política, que significa mais de um centro de poder no território ali daquele Estado. Então, nós temos um ente central que consolida o vínculo, que corresponde ali ao poder em âmbito nacional, que é a União. Nós temos aí um centro de poder que corresponde ao poder político no âmbito regional dos estados, e no centro de poder, que aqui na nossa federação, né, os municípios fazem parte da nossa federação, correspondem a um centro de poder no âmbito municipal. Então, o Estado Federal Brasileiro. Como eu disse, União, Estados, municípios. Agora é hora da gente combinar os conhecimentos. A União, ela vai expressar o seu poder também através de um poder legislativo, que vai trazer essas normas jurídicas gerais, abstratas, que inovam na ordem jurídica através do seu poder legislativo. E o poder legislativo da União vai corresponder ao Congresso Nacional, né, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. De novo, eu vou colocar aqui uma fotinho, vou colocar para vocês colocarem no Google, o Congresso Nacional, foto, eu vou mostrar aqui. Compartilhar a tela, vamos lá, share screen. Então, aqui. Congresso Nacional. Então, ali em Brasília, né, nós temos aqui a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Né? A Câmara dos Deputados formados pelos deputados federais e pelo Senado Federal. A gente diz que o nosso poder legislativo aqui ele é bicameral, ele é composto de duas casas na esfera federal. Tá? Aqui os deputados serão os representantes do povo, do povo, então nós vamos ter representantes de todos os estados ali, mas representando o povo, e nós vamos aqui, por exemplo, ter aqui senadores, 3 senadores por estado que vão representar aquele estado. E as leis federais, elas vão ser aí decorrência de um processo legislativo em que a Câmara dos Deputados aprova, o Senado aprova, tá? Ele é fruto aqui de leis aqui que são feitas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Ambos aprovam, e aí nós temos uma lei federal. O poder aí executivo da União. Então, o poder executivo da União, o chefe do poder executivo da União é o presidente da República. Né? E o presidente da República, ele vai ser auxiliado pelos seus ministros de Estado. Então, aqui os ministros de Estado, eles vão ser os auxiliares diretos do presidente da República, que é o chefe do poder executivo da União, e vão aqui, cada um vai ter a sua pasta. Saúde, economia, né? E eles vão direcionar aqui toda a política pública, né, que vai ser aqui implementada pela União aí. E também a União ela tem o seu poder judiciário, que é a Justiça Federal, tá bom? Então, poder executivo,
né, vai ser o chefe do poder executivo, vai ser aqui o presidente da República, que é o chefe do poder executivo da União, certo? Então, o presidente da República, ele vai ser auxiliado aqui pelos seus ministérios, né? E aqui o presidente vai exercer o poder executivo, tá? Vamos ver, então, e eles têm a função típica, o poder executivo, ele tem uma função típica de exercer a função administrativa, que é realizar concretamente os fins do Estado, estabelecendo as políticas públicas, implantando essas políticas públicas, tá? Dando fiel execução à lei. Então, entendemos aí o poder legislativo vai fazer as leis, por exemplo, o Código Civil. O Código Civil é uma lei. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei. O Código Penal é uma lei. Então, o Código Civil aqui é uma lei, né? A Lei 10.406, ela foi feita pelo poder, uma lei federal feita pelo Poder Legislativo da União, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, tá? Bom, os Estados-membros. Os Estados-membros, eles também vão ter aqui o seu poder legislativo, o seu poder executivo e o seu poder judiciário. O poder, a Assembleia Legislativa. Vamos pegar a fotinho aqui, perto do Parque do Ibirapuera. Então, aqui, a Assembleia Legislativa. Aqui, os deputados estaduais, eles vão fazer as leis estaduais. Aqui é uma casa só, tá? Não é como lá na esfera federal, que a gente tem a Câmara dos Deputados e o Senado. Aqui não, a gente tem uma casa só. E aqui, eles vão fazer as leis estaduais, tá bom? Também lá no Palácio do Governador, ali, o governador é o chefe do poder executivo estadual. Ele vai ser auxiliado pelos seus secretários de Estado, que também vão fazer as políticas públicas e executar ali, né, as competências materiais, aí, a atividade administrativa no âmbito do Estado-membro. Nós temos um município, né, que o Tribunal de Justiça vai ser a Justiça Estadual, nós temos também os municípios, que vai ter aqui a Câmara dos Vereadores, que vai fazer a lei na esfera municipal, e também o poder executivo do município, ele é chefiado pelo prefeito, que vai ser auxiliado pelos seus secretários, tá? Então, essa visão geral aqui, ela visa estabelecer, trazer uma estrutura básica aqui para vocês compreenderem um pouquinho do nosso Estado Federal, tá bom? Então, lembrem, poder legislativo, executivo, judiciário, separação de poderes. A gente junta isso com conhecimento aqui da Federação Brasileira, que temos entes políticos com competência ali para administrar, para legislar, para julgar, e eles vão exercer essas competências, a União, os estados, os municípios, através do poder legislativo, poder judiciário, poder executivo. O município não tem poder judiciário, ok? Ele tem poder executivo e poder legislativo. Os estados têm poder executivo, legislativo, judiciário. A União tem poder executivo, legislativo, judiciário, ok? Então, essa é a estrutura do poder da separação dos poderes, essa é a missão que foi passada, a separação dos poderes e Estado Federal Brasileiro. Além disso, né, eu trouxe para vocês também uma visão aqui sobre a estrutura do poder judiciário brasileiro, né? Então, a estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Nós temos um órgão de cúpula, que é o Supremo Tribunal Federal. O Poder Judiciário, ele vai ter essa função de resolver os conflitos de interesse aplicando a lei ao caso concreto. O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula, que vai ser o guardião da Constituição, que vai ter a missão aí de zelar para que as leis feitas pelo Poder Legislativo estejam de acordo com a Constituição, que a decisão dos juízes estejam respeitando a Constituição, tá? É o órgão de cúpula, zelar pela aplicação aí, pela guarda da Constituição. Nós temos a Justiça Comum, também aqui a Justiça Especializada, tá? Aqui nós temos os tribunais superiores, temos aqui o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal Militar, tá? Que são os tribunais aqui superiores. Esses tribunais superiores, eles recebem recursos dos tribunais de segunda instância, da justiça aí, né,
aqui estão aí relacionados. Então, pensando aqui na justiça comum, né, que é a justiça comum estadual, a justiça comum federal. O STJ é o órgão de cúpula da justiça comum estadual e federal. A justiça comum estadual, ela tem como órgão de segunda instância, a primeira instância analisa a causa pela primeira vez, né? A segunda instância em grau de recurso, tá? Justiça comum estadual, juiz de direito, tribunal de justiça. Justiça comum federal, juiz federal e como órgão de segunda instância, Tribunal Regional Federal. Os recursos vão para o STJ. Justiça Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, matérias relativas aí ao pleito eleitoral. Justiças especializadas também, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, Justiça Militar, Justiça do Trabalho, Juiz do Trabalho, recursos para o Tribunal Regional do Trabalho da região, recursos ainda para o Tribunal Superior do Trabalho, e se uma dessas decisões aqui violar a Constituição, o STF aqui pode analisar essa questão em grau de recurso. Então, essa aqui é a estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Direitos fundamentais também é um outro ponto central do direito constitucional. Ele se refere a valores aí fundamentais, civilizatórios aí, de consagração aqui, de proteção à dignidade humana, contra sofrimento, contra sofrimento. Então, os direitos fundamentais, eles são aqui esses direitos essenciais à efetiva proteção da dignidade da pessoa humana. Eles são aqui fruto aqui de um produto, de uma conquista histórica de luta. Os primeiros direitos fundamentais que foram reconhecidos e positivados, que para que esses direitos eles sejam protegidos, eles precisam estar positivados num texto normativo, né, e com uma estrutura de poder que os façam serem respeitados à força aqui, caso necessário. Nós temos os direitos fundamentais que primeiramente foram reconhecidos, que é o direito, a gente diz que são os direitos aqui de primeira dimensão, que se caracterizam por um não fazer por parte do Estado. São os direitos aqui de liberdade, né? O direito do Estado de respeitar a vida, a liberdade, a igualdade das pessoas, a propriedade das pessoas. Né? E hoje a gente fala em eficácia horizontal desses direitos fundamentais, né? Que também devem ser respeitados pelos particulares. Os direitos fundamentais de segunda dimensão, que são aqui exigências aí, imposições aí de que esse Estado ele preste aí prestações materiais positivas, de fornecer saúde, educação. E nós temos os direitos fundamentais de terceira dimensão, que são direitos fundamentais de natureza difusa, que protegem aí o ser humano enquanto gênero. Bom, esses são os pontos centrais aqui do direito constitucional. Qualquer dúvida, estou à disposição e, né, contem comigo. Dúvidas, estou à disposição. Beijo grande.